Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Júlia, eu sou uma das professoras de matemática aqui do cursinho Solidari e essa é a nossa quinta aula sobre matrizes, mais especificamente sobre determinantes de matrizes. É muito importante a gente lembrar que para calcular o determinante de uma matriz é preciso que ela seja uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas seja igual ao número de colunas. A primeira matriz que eu vou ensinar a calcular o determinante é a matriz 1 por 1, que é a matriz quadrada mais simples que nós temos. Para isso, nós só precisamos repetir o número do elemento dessa matriz, ou seja, se a nossa matriz A é igual a 24, o determinante dessa matriz é igual a 24, ou seja, uma matriz que possui somente um elemento tem como determinante o próprio elemento. A próxima matriz que nós vamos trabalhar é a matriz 2 por 2, ou seja, ela possui duas linhas e duas colunas. O determinante é o número obtido por meio da diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Ou seja, nós temos aqui, determinante de A é igual a determinante ABCD, que é igual a A vezes D menos B vezes C. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo numérico para ficar mais fácil. Nós temos aqui determinante de A, onde nossa matriz A é 1, 2, 3, 4. Os elementos da nossa diagonal principal são 1 e 4. Então, nós fazemos 1 vezes 4 e subtraímos com a multiplicação dos elementos da matriz da diagonal secundária da matriz. Então, fazemos 1 vezes 4 menos 2 vezes 3, que é igual a menos 2. Não tem problema se a nossa matriz tem um determinante positivo, negativo ou igual a zero. Todos esses valores são possíveis para serem determinantes de uma matriz. A próxima matriz que nós temos é uma matriz 3 por 3. E para calcular esse determinante, nós fazemos a utilização de uma regra que chama regra de Sarrus, que é essa regra aqui. O primeiro passo da nossa regra é repetir as duas primeiras colunas da matriz ao lado da terceira coluna. Então, nós temos aqui a representação de uma matriz 3 por 3 genérica e nós repetimos depois da terceira coluna as duas primeiras colunas. Então, nós pegamos esses elementos e repetimos aqui. Depois disso, nós multiplicamos os elementos da diagonal principal e os elementos das duas diagonais paralelas à principal, formada por três elementos, somando os resultados. Então, a diagonal principal, nós pegamos os elementos, fazemos A11 vezes A22 vezes A33, mais a primeira diagonal paralela que nós temos aqui, com os elementos que ocupam as posições A12, A23 e A31, mais a última diagonal paralela que nós temos aqui com os elementos que ocupam as posições A13, A21 e A32. O terceiro passo é fazer o mesmo processo, só que a partir da diagonal secundária e depois as diagonais paralelas a essa, formada por três elementos, somando os resultados. Então, nós temos aqui a nossa diagonal secundária é composta pelos elementos A13, A22 e A31, mais os elementos da diagonal paralela A11, A23 e A32, mais os elementos da outra diagonal paralela A12, A21 e A33. Dessa forma, o quarto passo seria subtrair o passo 3 do passo 2. E aí eu coloquei aqui a expressão numérica que vai ser representada pelo esse quarto passo. Então, aqui eu coloquei um exemplo numérico para poder facilitar o entendimento desses quatro processos. Então, nós temos aqui na nossa diagonal principal 1 vezes 0 vezes 1, que dá 0, 3 vezes menos 2 vezes 2, que dá menos 12, e 2 vezes menos 1 vezes 5, que dá menos 10. Agora, olhando o passo 3, nós temos aqui 2 vezes 0 vezes 2, que dá 0. 1 vezes menos 2 vezes 5 dá menos 10. Mas aqui está mais 10 porque
No nosso quarto passo, a gente subtrai o passo 2 do passo 3. Então, o menos aqui, ele faz com que o menos 10 vire mais 10. E aqui, por último, nós temos 3 menos 1, que dá menos 3, e novamente é a mesma coisa que aconteceu com menos 10, vira mais 3 por causa do sinal de negativo aqui. Então, nós temos aqui menos 22 mais 13, que nós chegamos que a determinante dessa matriz 3 por 3 é igual a menos 9. E essa foi a nossa aula sobre determinantes de matrizes. Depois dessa, nós temos ainda mais duas videoaulas, uma que fala sobre as propriedades das determinantes e a outra que fala sobre o teorema de Laplace.